pátio lotado, criança correndo, criança chorando, outras pessoas transitando pelo espaço. Esse foi o cenário do meu primeiro dia como estagiário na escola. Mas calma que teve coisa boa também. Eu sou o professor Manuel Barbosa e este é o canal Não É Só Jogar Bola. Antes de continuar o vídeo, já deixa um like aqui, que esse vídeo é muito importante para você que está começando como estagiário aí na educação física, para você que começou a faculdade. Então esse é um conteúdo muito valioso. Eu vou contar uma experiência que eu tive no meu primeiro dia de estágio. Bom, o meu primeiro estágio na escola foi num colégio particular, no bairro onde eu morava, lá em São Paulo. E eu fui atrás de algumas escolas, de alguns colégios, e na época eu não sabia muito bem como funcionava, então eu fui atrás, eu perguntei para um e para outro, fui em vários locais, até que um aceitou e eu comecei a fazer esse estágio lá. E o primeiro dia foi muito difícil, porque eu não tinha experiência em dar aulas, eu não tinha experiência com criança, eu acabei indo para esse lado, né, para dar aula para crianças, porém eu não tinha facilidade, eu não tinha repertório para lidar com as situações e as demandas que as crianças trazem. Mas eu tinha força de vontade e eu queria fazer aquele estágio ali, queria aprender, então foi na raça mesmo. A professora lá na época me acolheu super bem, me ajudou muito, até hoje eu sou muito grato a ela por ter aberto as portas lá para mim, a escola também, todo mundo foi muito solícito. Só que a gente tem aquele peso, aquela coisa de estar sendo julgado, de ter medo de dar errado. É normal isso, a maioria passa por isso. Não vou dizer que são flores para você que está começando aí, mas também não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Parece que o mundo está girando em torno da gente, mas não é bem isso, está cada um preocupado com as suas coisas. As outras professoras, outros professores estão preocupados com as suas disciplinas, com os seus alunos. Eu lembro que na época a escola ela não tinha uma quadra, eles tinham um pátio no qual as crianças faziam as atividades. Então esse pátio aí tinha lá a cantina, tinha um espaço de refeitório. Como era um colégio pequeno, eles deram uma improvisada ali para a criançada fazer as atividades. Os alunos maiores, no entanto, eles faziam as aulas de educação física em uma quadra que o colégio alugava na época, né? Então eles tinham que sair de van escolar para fazer essas aulas. Mas o meu primeiro contato mesmo, no primeiro dia, foi no pátio com crianças do segundo ano. Minha primeira aula foi com as crianças do segundo ano. Então, assim, você vai acompanhar o professor ali, a professora que está conduzindo a aula. Você não vai dar aula. Então, já tira um pouco esse peso, essa questão de, nossa, o que eu tenho? Calma, vai com calma, vai pegando as orientações, vai entendendo como funciona. Tenha jogo de cintura, porque você é uma novidade ali. Então, as crianças adoram novidades, elas vêm conversar com você, elas puxam assunto, perguntam coisas aleatórias, querem brincar, enfim, esse é o universo da criançada. Então nós descemos, né, a professora me apresentou para os alunos, esse aqui é o Manuel, está fazendo estágio, ele vai nos acompanhar em algumas aulas, aí alguma pergunta, quantos anos você tem? Você torce para que time? Você tem filho? Esse tipo de pergunta comum, né? E aí nós descemos, ela estava ministrando conteúdo de brincadeiras e jogos. E aí nós descemos lá, ela fez algumas brincadeiras com ele, ela fez o alongamento inicial ali, depois conduziu a aula com as brincadeiras, era uma turminha bacana. Porém, no meio da aula, era um intervalo de uma outra turma, né, de outras turmas, e utilizavam o pátio. Aí eu vi aquele monte de gente descendo ali, eu perguntei para ela falou, não, é que agora é o horário das outras turmas, né, dos pequenos, do infantil, eles descem com as professoras para fazer o lanche, e aí sempre tem aquela criança que fica solta lá, correndo, as professoras também fazendo um lanchinho lá, eu sei que parecia um caos na minha cabeça. Depois que eu acostumei, era normal, mas no primeiro dia, parecia que tinha muita gente, parecia que ali era o caos total. Nesse momento, alguém veio e chamou a professora, porque ela precisava assinar um documento na secretaria. E aí ela falou para mim, eu preciso subir lá, é só para assinar, e tem que ser agora, porque a diretora vai sair, são 5 minutos só. Aí eu já pensei, meu Deus. Ela falou, eu tô fazendo aqui o jogo da brincadeira da cobrinha, né, de
de ficar balançando a corda, as crianças passarem de um lado para o outro. Ela falou, você continua fazendo aqui, eu vou lá, assino e desço. Eu pensei, não, tranquilo, isso eu consigo fazer. Aí comecei a mexer lá, a cobrinha, e as crianças passando de um lado para o outro, em cima da corda e tal, não sei o quê. E eu olhava para a escada e a professora não descia, e eu falei, meu Deus. E aqueles 5 minutos viraram 1 hora na minha cabeça, né? Realmente foi rápido, mas parecia uma eternidade. Eu lá, e eu, meu Deus, e as crianças passando, aí no começo estavam super engajadas, né? Daqui a pouco já estava andando, já não queria mais passar. E eu não tinha repertório nenhum na época para fazer uma outra atividade, nem para, sei lá, inventar alguma coisa ali com a corda. Enfim, hoje, né, é muito mais fácil, tem inúmeras brincadeiras que dá para fazer, variações com as crianças, um pequeno ajuste já faz com que a atividade mude, que a criança engaje novamente, mas na época não tinha nada disso. Aí eu fiquei lá o tempo inteiro olhando para a escada e tentando acenar para as crianças ali, fazer algum contato com elas, mas assim foi difícil esse processo, esse momento em si, que tinha outras professoras lá também, e na minha cabeça elas estavam olhando e me julgando que eu não fazia as coisas, tinha outras crianças, tinha o tio da cantina, ninguém estava olhando para mim, estava todo mundo preocupado com a vida deles, mas a gente tem aquela sensação, né, de que, nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, na dúvida, não inventa moda. Mesmo que, poderia ter feito isso, melhor não inventar moda, porque é o seguinte, sempre tem a possibilidade de acontecer algum problema na aula, de alguma criança cair. Então, se você fizer o básico bem feito, principalmente quem está começando, não inventar moda nenhuma, você vai tirar de letra. E aí depois você vai pegando as manhas, vai conhecendo a turma, vai conhecendo os alunos, vai tendo mais facilidade, vai tendo mais entrosamento com o professor que conduz a turma, e aí você vai se desenvolvendo. E cara, esse dia foi fundamental para mim, porque hoje eu consigo dar aula para várias crianças, ou aula em um lugar que tenha mais pessoas, dividir espaço, que tenha outras pessoas olhando, professores, os gestores da escola, não tenho problema nenhum. Então, esse dia talvez tenha me preparado para quando chegasse hoje, que eu tivesse esses desafios, eu lembrar, ó, calma, que vai dar certo. Se naquele dia lá, daquele jeito deu certo, hoje também vai dar. Então, eu sempre tento pensar por esse lado. E aí a dica que eu dou para você que está começando, que vai fazer o seu estágio, que vai para o seu primeiro dia, tem um vídeo aqui no canal que eu falo disso, né, dos passos, do guia do estagiário. É importante você assistir esse vídeo também. Mas para essa dica agora do primeiro dia, cara, vai tranquilo, não precisa, né, inventar a roda, acompanhe o professor. Eu sei que nem tudo que ele faz, talvez você vá concordar, ou você vai falar, nossa, eu não faria dessa forma, ou ele trabalha de uma outra maneira. Não interessa, cada um trabalha de um jeito, você está ali como estagiário para você aprender, para você se desenvolver, então você vai tirar tirar o melhor proveito de cada situação. Nessa mesma escola, eu tive a oportunidade de trabalhar com mais 2 professores. Um outro professor, que dava aulas extras também, dava aula de futsal, de vôlei, acompanhei. E futuramente entrou uma outra professora lá, para cobrir a licença maternidade dessa, e eu também aproveitei bastante, também tive bastante experiência com esses 2. E aí, o que eu percebi? Que cada um trabalhava de uma forma dentro do mesmo contexto, dentro da mesma escola. E aí nisso eu falei, interessante, então não é só o que aquela faz que está certo, ou o que esse faz que está certo. Então tem várias formas de começar a aula, tem várias formas de desenvolver um tema. Tinha uma professora que era mais criativa, ela fazia com que os alunos participassem mais ativamente. Tinha um outro que era mais firme, que conduzia mais as aulas mais regradinho. A outra que chegou também precisava mostrar serviço e aí já agia de uma forma diferente. E aí você vai juntando um pouquinho de cada ali, do que eles têm de melhor, e junta com a sua bagagem também, né? Com a sua essência, com o que você tem de melhor. Você é uma pessoa mais extrovertida? Usa isso a seu favor. Você é mais tímido? Não tem problema. É a forma como você vai lidar com as demandas da aula, com as situações. O que você tem que fazer?
Ah, eu tenho que ministrar uma aula de vôlei. Você aprendeu lá na faculdade, ou vai aprender lá como começar uma aula. O que a gente vai treinar hoje? Ah, hoje é uma aula de brincadeiras e jogos. Que tipo de brincadeira? Você vai criar a sua aula ali e você vai conduzir da melhor maneira dentro daquele cenário ali que se apresenta para você, tá? No começo, quando você está estagiando, eu sugiro que você seja curioso, que você sempre pergunte para o professor como vai ser a aula, por que ele está fazendo aquilo. O professor não vai achar ruim de te explicar o que ele está fazendo. E você vai aprender. Então, quando chegar a sua vez de assumir uma turma, de ministrar uma aula, você já vai lembrar, opa, aquilo lá que ele fez, ó, deu certo, ou aquilo lá não deu certo. Então, eu ia anotando isso, né? Na época, eu ia anotando tudo na minha cadernetinha. Até hoje, eu devo ter ela por algum canto aqui. E então eu ia anotando as atividades que funcionavam. As atividades que engajavam, assim, eu, opa, já anotava. Atividade que não funcionava muito, eu também anotava. Falava, isso aqui não rolou não, esse tipo de conteúdo, essa atitude aqui não deu certo. Então, tudo isso que você conseguir juntar vai ser importante para você lá na frente. E voltando ao meu primeiro dia, a professora retornou, né, perguntou se tinha dado tudo certo, eu falei que sim, as crianças já estavam ali, já não queria mais fazer, aí ela conduziu a aula, passou uma outra brincadeira, depois foi para a finalização da aula, e deu certo, né, mas assim, foram 5 minutos longos aquele dia, mas que hoje eu conto com facilidade, né, eu dou risada. Tem uma frase do Ariano Suassuna que diz assim: o que é ruim de passar é bom de contar. Então, sempre que eu conto isso, eu dou risada e lembro como se fosse hoje o meu primeiro contato como estagiário naquela escola. E para fechar o vídeo, gostaria de dizer para você que está começando, que está com medo, cara, vai com medo mesmo, não tem problema, faz o que precisa fazer. Se você errar em alguma coisa, não tem problema, você vai corrigir futuramente. Trate todo mundo bem, com cordialidade, trate as crianças, os adolescentes, o pessoal da escola. Você não precisa puxar saco de ninguém para você ser um bom profissional. Você tem que fazer aquilo que você está programado para fazer, né? Aquilo que você precisa fazer. E aí você vai incorporando isso com um repertório que você vai criar ao longo do tempo aí, estagiando, aprendendo na faculdade, pesquisando, assistindo um vídeo desse, vendo experiência de quem já viveu na prática isso, mas vai ser medo. Eu sempre aconselho aqui nos meus vídeos a você continuar. É uma área boa, é uma área muito bacana para a gente trabalhar. Eu dou aula para criança e gosto muito disso. E, cara, você vai encontrar o seu caminho, não desista, siga firme e lembre-se, não é só jogar bola.